A senhora Ratazzi produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. A senhora Ratazzi, nova edição Porto, 1880 Tip. De A.J. da Silva Teixeira, Cancela Velha, 62. A senhora Ratazzi, por Camilo Castelo Branco, nova edição mais incorrecta e augmentada. Livraria Internacional de Ernesto Chardron, editor Porto e Braga, 1880. Preâmbulo. A nova edição. O assunto aqui tratado. A brochura da senhora Ratazzi tem duas fisionomias, uma para risos, outra para crítica sisuda. Se uma das faces nos avinca a fronte, a outra tem virtudes terapêuticas de desopiler la reit. Eu tentei, pela galhofa pachorrenta, esquivar-me às frases amargas que a segunda fisionomia, a seriedade, me impunha. Se uma dama de má língua nos belisca, devemos imaginar que ela nos faz cócegas, e, em vez de lhe trincarmos os dedos que nos estorcegarão a pele, corre-nos o dever de imitar quem sofre as cócegas, rir e pernear, mas a mim, às vezes, sucedia-me, quando fazia cócegas a alguém, levar o meu sopapo involuntário. É o que pode acontecer a quem faz cócegas disfarçadas em beliscões. Ami de Madame, no Jornal de Notícias, cheio de uma paciência portuguesa e muito namorada com as lerdas chalaças da senhora Ratazzi, acha que os zangarenses e os portugueses beliscados por Madame é falta de espírito. Assim como, no dizer da princesa de pacotilha, a ventre e ventre, também há beliscões e beliscões, ó invejável amigo de Madame. Uns são atritos de arminho, cariciosos, como o roçar dos botões de rosa chá, em dos dedos opalinos com unhas nacarinas, pelos bigodes encalamistrados de SXA, o amigo de ela e de peniche. Outros, são mordentes como tenazes de caranguejo, farpadas de víbora, e, se não deixam contusões roxas e largas como pontapés de gaiegos, penetram os filamentos nervosos e os tecidos celulares como uma injeção subepidérmica de vitriolo. Que a injeção me seja ministrada pela regateira que me vende os seus carapaus, ou pela princesa que me vende os seus livros, queima-me do mesmo feitio. A cravache de Lola Montes doía como se a vibrasse o pulso rijo de Roger de Balvoir. Mulher escritora, por via de regra pouco exceptuada, é um homem por dentro. O coração, que devia ser urna de suavíssimas lágrimas, faz-se-lhe botija de tinta, e as doces penas da alma metalizam-se-lhe aguçadas em penas de aço. O fuso de Lucrício e da rainha Berta desfez-se em canetas. Em vez de tecerem o seu bragal, urdem intrigas. Suspiram publicamente em 8 o português, 250 páginas, e, quando não suspiram, bufam cóleras represadas, dizem que têm ideias, que se querem emancipar, muito aziumadas, naturalistas, com um grande ar de pimponas que entraram no segredo dos processos, e, se não batem nos homens, não é porque elas o não mereçam. O amigo de Madame, esse, tem de apanhar do sexo, mais hoje, mais amanhã. O Dom Francisco Manuel de Melo tinha razão, mulheres doutoras, autoras e compositoras dava-as ao diabo.
É triste coisa, prossegue o crítico do Hospital das Letras, que estejais com vossa mulher na cama, na mesa, ou na casa, e andem lá pelas tendas 1000 barbados perguntando por ela. Não há feminilidades que se respeitem desde que a mulher se masculiniza, e, como escritora virago, salta às fronteiras do decoro, sofraudando as espumas das rendas até a altura da liga azul ferrete. Mal. Começo a ser muito sírio e metafórico. Por aqui me fecho. Nesta edição aumentam as incorreções à proporção das páginas. Algumas vão muito alagartadas de francesias para que Sua Alteza perceba pouco que seja do panfleto. Se um período sírio não destoasse de esta brincadeira, eu lembraria aos meus conterrâneos que o repelirem patrioticamente as zombarias dos insultadores estrangeiros lhes é mais airoso do que esse palavreado de rimas bombásticas e fofas com que supuram engolfadas eniuas o seu patriotismo no 1º de dezembro. Não obstante o silêncio dos vertes encartados na himnologia patriótica, a maioria da imprensa antecipou-se-me no vigoroso desforço da justiça, e nomeadamente o Ezenar Urbano de Castro, um escritor moderno, com os danos do estilo e da graça que seduzem velhos impertinentes e glaciais como eu e outros infelizes da minha idade. A favor da Ezenara Ratazzi tem saído uns poucos periódicos faiantes, sarjetas por onde andam os seus fadores as fezes literárias de Lisboa. São os órgãos da ralé sarrafaçal, uns madraços desencadernados que vivem na gandaia política, engenhando repúblicas carnavalescas. Esses periódicos de mixórdias plebeias até ao asco que o Ezenar Teófilo Braga se esconde a escrever, como em parede de latrina, uns desabafos pelintras de quem não acha na imprensa séria fontículos por onde supurar o pus. A princesa pode contar com este paneguirista. A senhora Ratazzi, depois de estudar os portugueses e as portuguesas com frequentes visitas celebradas por menus e canamicos e risos de ironia larga, a Ezenara Ratazzi concebeu das suas impressões viris e másculas um livro que deu à luz em janeiro, e denominou Portugal a Valdeoisel. Portugais e portugueses. Eu, criado no velho noticiário, tendo de anunciar o produto de uma dama dado à luz, antes quisera, em vez de um livro bom, anunciar um menino robusto. Acho muito mais simpática a feminilidade das mães pálidas, com olheiras, emaciadas, que aconchegam dos seios exuberantes a criancinha rosada, recém-nascida. Não me comove nem alvoroça o espetáculo de uma autora que se remira e envaidece na brochura que deu à luz, obra entre 5 e 7 tostões 740 réis com estampilha. Por isso, antes quero noticiar um menino robusto que um oitavo compacto. Príncipe a Ezenara Ratazzi por declarar com raro entono que conta e pinta o que viu sem deferências pessoas nem preocupações do que a seu respeito se possa dizer ou pensar. Bom é isso. O menospreço que a escritora liberaliza a opinião pública portuguesa permite a crítica o dispensar-se de grandes melindres. À vontade. Se alguém me arguir de bastante descosido no exame do livro, queira lê-o com paciente pachorra, e verá que eu bispontei sobre os alinhavos atrapalhados da senhora princesa. Se me acharem um pouco em mangas de camisa,
façam-me o favor de ver que a chácara irlandesa nos visita de penteador de rendas transparentes e chinelinha de chinchila. Calúnia, apenas começa, afirmando, contra o caráter de esta boa gente portuguesa, que de Pedro V, e os informes de Luís, de João e de Augusto foram atacados do tifo arsenical envenenados. Uns morreram. De Augusto ficou atarantado, mas com graça uma timidez non de polvo e de charme, e de Luís, esse, teve de la chance que 2 vezes fora preservado da sorte de britânicos. Exceptuados os grêmios palúrdios de algumas boticas de Província, ninguém hoje repete semelhantes atoardas. Quando quiseram por ódio político enlamear a reputação imaculada de um duque, desembestaram-lhe o venábulo ao rosto sereno. O aleve caiu então, e levantou-se agora na indiscreta obra mexeriqueira da Eze Narahatazi. Quando a morte fulminou, a curtos intervalos, na Itália, 2 rainhas da Sardenha e o duque de Genova, Madame Marie de Sums, em versos por signal muito ordinários, insinuou que o fanatismo torvo dos padres tinha brandido nas trevas a cruz à feição de Gladio. Na Itália era o clero, aqui foi o veneno dos Médicis. Acha que os príncipes não podem morrer de morte natural, e bem pode ser que Sua Alteza venha a acabar de doença relis, com pedra na bexiga, hidrópica, com lombrigas, com grandes perturbações flatulentas no seu aparelho digestivo, uma desgraça para as letras. Avaliando o clero português, manda ler O Crime do Padre Amaro. Um romancista hábil engenhou um padre mau que afoga um filho, uma perversidade estúpida e coeça inverossímil em Portugal, onde os padres criam os afilhados paternalmente. Eis, segundo ela, o taipo da cleresia portuguesa, o Padre Amaro. A Eze Narahatazi geme escandalizada sobre a corrupção do sacerdócio, e cita o romance. Do clero naturalmente deriva para o culto. A respeito do S. Jorge da procissão de Corpus Christi, a princesa espirra fagulhas de espírito forte, de um voltairismo sediço, com um desplante extraordinário em mulher. Não se coíbe de gracejar com o simbolismo sempre respeitável quando inculca, seja como for, uma religião e uma moral coisas consubstanciais. Não arretem a senhorio e prudente moderação de Estael e Sandy, e sobretudo o feminil decoro de viúva duplicada, de mãe e de velha, embora os atavios façam pirraça à cronologia. Moteja das pampos religiosas no tom das turlupinades da petrolista André Léo, e arma a risada com facécias de um aluno da escola militar que leu o testamento de Jean Meslier e o citador de Lebrun. Moteja dos sírios. Segundo ela, os portugueses, tomando a parte pelo todo, chamam as procissões sírios, porque levam velas acesas. Muita chalaça a este respeito. Mulher irreligiosa é uma razão perdida no vácuo da consciência, mas a que faz praça da sua incredulidade é coisa repugnante, tanto monta ouviu-a na sala como na taberna. Se a Eze Narahatazi fosse uma escritora seriamente crítica, ridiculizando o maior santo de Inglaterra, devia contar aos portugueses que Jorge foi um fornecedor de toucinho, bacon, do exército romano, e que em vez de fornecer, cozia-se com os lardos suínos como qualquer fornecedor do exército brasileiro do Paraguai.
A justiça perseguiu-o como concussionário. Jorge safou-se, fez-se ariano, e levou de assalto a cadeira arquiepiscopal de Atanásio. Depois, na capital do Egito, a execração pública encarcerou-o a fim de o processar, mas o povo, impacientado com as delongas do processo, atirou-o ao mar. Como é que este malandrim, pergunta Campbell na biografia de Shakespeare, chegou a ser transformado em S. Jorge, patrono dos exércitos, da arma de cavalaria e da ordem da jarreteira? Campbell diria à senhora princesa, Patrícia, antes de escarnecer as crenças portuguesas, zumbidas inglesas. O santo é nosso, e Deus sabe que bestialidade grande praticaram os lusos admitindo um santo da Grã-Bretanha na vanguarda de uma jolda de velhacos que lhes fizeram a indústria da metrópole e as calúnias de África. O que o tal Jorge fez ao toucinho dos soldados romanos. Ora, se é facto que o sujeito cisava a carne de porco das legiões romanas, esse devia ser coerentemente o santo tutelar de Inglaterra. Eu, porém, segundo a minha história eclesiástica, muito mais ortodoxa e correta que a de Campbell, pendo a crer que esse Jorge era um príncipe da Capodúcia que sofreu martírio, imperando Diocleciano, depois de ter matado um certo crocodilo que queria comer a filha do rei Aia. Jorge levou talvez em vista, em este crocodilicídio, plagiar Perseu que matou outra fera que queria comer Andrômada, filha do rei Cefeu. O que é certo é que os saxônios, estes selvagens, incapazes de produzir um santo, adoptaram o da Capodúcia. Nós é que não tínhamos necessidade do santo, dando-se o caso de mais a mais de sermos ridiculizados por causa dele no livro da Ezenara Ratazzi, princesa que de certo não vai ao florilegio como o seu colega príncipe Jorge. Sobre matéria intrincada de cultos, presumo que o enigma poderia ser resolvido pelo bispo de Visens, Alves Martius. Este nome está bastante corrompido para se pensar que o prelado de Visens Martius é um bispo mozárabe, coevo do duque de Lefou e S., com diftongo. Deturpar nomes de bispos e duques pouco importa, é muito pior divulgar, acerca das realengas aspirações de uma duquesa benemérita de respeito, umas chocalices cochichadas nas salas, mas nunca escoadas pelo esgoto da imprensa séria. Alude em termos esbandalhados de atriz patusca ao duque, marido de essa duquesa, e atribui às barrigas das senhoras portuguesas um exquisito predomínio abdominal sobre os esposos. Esta senhora, que tem apenas a carne indispensável para se não confundir com um fluido, abomina metaforicamente os ventres grandes, as barrigas das damas portuguesas fidalgas que nobilitam nas suas membranas os maridos e os filhos. Pilharias de farseus e de goguete. Umas bufonérias de petit super quem de sobre loja entre costureiras que bebem do fino e timo namoros nas cavalhariças do paço. A Ezenara Ratazzi ri muito das superfetações cosméticas e oleosas do conde de M. Valha-nos Deus. A Ezenara princesa, como objeto colorido, é há muitos anos uma cromolitografia das obras do bibliófilo Jacó. Que Elfanos Carme não deixe mentir. Do Duque de Saldanha repete anedotas chinfrins que põem gargalhadas sobre a campa do bravo caudilho a quem de Pedro IV agradeceu a coroa de sua filha. Conta um diálogo forte que ele teve em 1851, às 4 horas da manhã,
com a rainha de Maria Pia, e que ela mostrara desejos de o mandar espingardear. Ora, em 1851, a senhora de Maria Pia, o anjo, tinha 4 anos, e desde que veio para o trono de Santa Isabel e de Santa Carlota Joaquina apenas tem espingardeado alguns buretos, 4 em 5. E o Duque de Saldanha conta: a princesa apresentou-lhe a esposa no seu palácio de ela em Entin. Assim zomba Zé Narahatazi dos seus amigos mortos e matraqueia Saldanha que a visitava, quando o Fígaro a escarnecia e Peletan lhe desenhava o perfil na Nouvelle Babylonie. Está a caráter quando, anotando um artigo espirituoso do Pimpão, explica à Europa o que é o perna de pau e a horta das tripas, Jardin des Tripes. Fala muito de faguetes que a incomodam, e diz que viemos é o diminutivo de VIX. E investigando a linguística, observa que não dizemos o rei, mas é o rei, e que o el é recordação mourisca e vestígio da ocupação dos árabes. Confunde o artigo espanhol el, do latim il, com o artigo arábico al, prefixo a muitas palavras portuguesas. As Teresas filósofas são muito mais vulgares que as Teresas filólogas. Diz que o nosso ai Jesus também é muçulmano, e o se Deus quise também é vestígio arábico. É uma mulher das Arábias, ela faz rir à custa dos archeiros que tocam o tambor à chamada. A Zé Narahatazi nasceu em Inglaterra, onde hoje em dia se conservam usanças ridículas, ratices que se avantajam muito à do archeiro que rufa a caixa. Exemplo, os dos manequins monstruosos chamados GOG e Megag que assistem à recepção do Lord Maior no Salão Guildhall. Depois, mais irrisórias que os archeiros, as sentinelas da Torre de Londres, chapéus de veludo emplumados, adaga à ilharga, farda escarlate acolchetando nas costas, e as armas de Inglaterra com a tensão de Henrique VIII matizadas no peito. E que nos diz a Zé Narahatazi as cabeleiras Luís XV, de cachos empoados, com que se tocam os juízes antes de se amesendrarem com Offenbachiana parlapatice majestosa nas cadeiras da magistratura em Westminster Hall. E aquele sumptuoso coche tirado por cavalos beios em que se estadeia o carniceiro opulento, com os braços nus e a camisa arremangada até as clavículas. Se a Grã-Bretanha nos não exibisse estas gargalhadas, teríamos de nos remediarmos com o produto da ex-princesas Tudor-Miriais que só de per si tem a vis incita, a força ridícula latente das dinamizações altas. Penetra na vida íntima dos portugueses, no segredo dos seus amores questos, amor que só os olhos exprimem. Não gosta? Acha isto sem saboria, e chama-lhe paixão é olhadas, para exprimir bem portuguesmente a cousa. A casa havanesa, onde se refastelam muitos dos teus apaixonados das olhadas, chama Clube des Bavards. Diz que em Portugal as meninas de 12 anos têm olhadas e carteiam-se. Acrescenta que é rara uma mulher galante portuguesa, mas que os homens são, na generalidade, bonitos e bem feitos bus e bem feitos. Isto captiva a gente. Contou alguém à princesa a história fresca de um velho par do reino que se lambia dizendo a paixão que inspirara a uma jovem que só à beira dele sentia o lirismo e as delicias do amor. A Zé Narahatazi espantou-se, e do velho idiota inferiu que em Portugal todos os velhos se lambiam de amor.
Foi aos touros, viu os capelhas portugueses, e os toreros e os forcados, que ela diz assim chamarem-se, forçados, porque forçam os aplausos. Está em primeira mão esta sandice. Se o leitor quise corrigir a minha indelicadeza, onde está sandice leia Sandwich. Como successor do conde de Castelo melhor no garbo e destreza cavaleirosa de toureiro, menciona Rebelo da Silva El Castro. Provavelmente do historiador da última corrida de touros em Salvaterra fez um toureiro equestre no campo de Santana. Diz que, a pedido da comissão, oferecerá uma mona reminiscência poética da Idade Média. Achou na Idade Média as mones. Sua Alteza acha um tanto canibal o prazer das touradas, mas nem por isso é moins imens, este imenso menor que o imenso maior, é bom. Nos teatros da Trinidade e do Príncipe, desagradou-lhe o péssimo costume de patearder. Diz que as obras do teatro de S. Carlos foram dirigidas por Santo Antônio da Cruz Sobral. Lá fora há de cuidar-se que temos um Santo Antônio de Lisboa para os milagres e outro Santo Antônio da Cruz para os teatros. Sobre política decifra alguns artigos bons do Pimpão e guisavarias beldroegas de sua lavra. Entra bem na questão financeira, na fiduciaria, dos bancos, no escândalo das loterias e do jogo. Faz um moral opúsculo em assunto de roleta. Tratando de jornais, traslada e traduz anúncios afrodisíacos do diário ou de notícias, e diz que o Ezenar Tomás Antunes é moco fidalgo. O Ezenar Antunes não é fidalgo moco, tem a cedilha, saiba-o a França. Do Jornal da Noite, escreve que a Texero de Vasconcelos noticiava principalmente aniversários e nascimentos, dava a lista dos números mais premiados na loteria, e de isso ia vivendo. Assim atassalha Ezenar a ratas e a reputação jornalística do mais rijo pulso atleta que teve a arena dos gladiadores políticos o rival de A. Rodrigues Sampaio. Nem a Augusto era outra coisa. Logo veremos como ela conceitua socialmente o seu conviva e paneguirista. Menciona como colaborador da Correspondência de Portugal o Ezenar Rodrigues de Treitas. Se lhe chama tretas ao ilustrado e honesto republicano, merecia uma descompostura. Também versa a questão cornígera dos gados, desbestialques. Louva, ao intento, um relatório do Ezenar. Conselheiro Mores Soares. Mores. Longe vá o agouro. Desejo que o Ezenar Moraes Soares viva muitos anos, para nos dar muitos relatórios sobre bestialques, e mais ocasiões a que esta princesa se ocupe das nossas vacas, objeto em que é ela a única senhora concorrente com as leiteiras saloias. Em uma página UTIL talvez a única proveitosa aos viajantes, informa acerca dos hotéis. Diz que no hotel de Lisbona há muitos ratos, no Aliança Percevejos, e no Gibraltar baratos, não confundir preços baratos com baratas, ou carochas. Depois de esta asseveração impugnável, esteia a sua afirmativa em uma passagem do Casan Basílio onde se lê que em Lisboa há percevejos. Luxo escusado de erudição. Os percevejos em Lisboa são de uma tamanha evidência fétida e matemática que se dispensava o testemunho do Ezenar.
Eca de Queiroz, de Quirius, ou de Quiriusi, que vem citado como Plínio para os Lacraus, e Livingstone para a Tsetsfly, mosca mortífera da África. Espanta-se dos muitos Barney que em Lisboa exercitam vários ramos de indústria. Acha que a luz satênia, em este medrar de Barney, virá a chamar-se Burnaisier. Depois escreve, a ela fumencione, em efutse que por fer contraste, les gallegos a côté des Barney. Les uns exploitent, les autres sont exploités. Esta princesa, com quem o exenar. Ramalho trocou o seu Francis Parisiense, de certo ouviu dizer ao festejado escritor que a família Barney é um grupo de homens honrados e laboriosos que não se pejam de ser defrontados com outros homens honestos e trabalhadores embora procedam da Galiza, mas não exploram, trabalham e colhem, quando LHO não desfalcam, o estipêndio honesto das suas fadigas. Tem bons chescos quando zomba dos nossos viscondes das ervilhas e do esperregado. De estes viscondes saberá sua alteza que se fazem as princesas do esperregado e das ervilhas. Se a Ezenara Ratazzi se lembra de arranjar um visconde dos Tebacos, saído de um estanco, esse visconde ferido na sua honrada indústria, poderia lembrar a neta de Luciano Bonaparte que a princesa Ratazzi é bisneta de um vendedor de tebacos, pai de sua avó, a Ezenara Blescamb, viúva de um empregado bancário. Mas os tebacos trairão-na, quando, enxovalhando os enormes serviços do falecido conde de Farrobo à causa da liberdade, diz desdenhosamente que o pai do conde tinha o monopólio dos tebacos e que a sua nobreza era de fábrica. Esteve a Ezenara Ratazzi em Pedroncos e Massa. O leitor que já lhe conhece o processo da ortografia geográfica, entende que ela esteve em Pedrouços e Mafra. Exibe as vulgaridades obrigatórias, e dá-nos a notícia inédita e lisonjeira de que Byron chamou a Sintra Glórias Éden. Espeta-se na história da literatura portuguesa, lamentando que não haja uma gramática official. Há 10 ou 12 oficialmente aprovadas, mas não é isso que a Ezenara Ratazzi pretende, quer uma gramática official, uma coisa em que os poderes legislativo e moderador decretem positivamente o que há sobre o gerúndio e o particípio indeclinável. Para que diabo quereria ela uma gramática official? Depois, estabelece a fileira dos escritores clássicos, e manda ler as cartas de Mariana de Alcofarrada. Infausta Freira. Um francês atormentou-lhe o coração, e uma irlandesa martirizou-lhe o apelido. Alcofarrada. Credo. Disseram-lhe que Afonso Henriques teve um aio, Egas Moniz, o da lenda heróica, que era poeta. Teve ignorantíssimos informadores que confundiram o aio Egas Moniz com o trovador Egas Moniz Coelho, fabuloso autor das conhecidas trovas. Trata dos Otos, mistérios cristãos posteriores às judarias, uma perfeita judiaria de esta literata, e conclui que as melhores peças do teatro moderno português são a Nova Questros de João B. Gomes, e a Osmia da Condessa de Vimieiro. Convém saber que o Gomes e a Condessa estão enterrados há bons 70 anos. Tem este modernismo. Em seguida, põe à frente do progresso dramático José Freire de Serpa, Alexandre Herculano, e mais o Ezenar. Hinos. Estão bem postos todos três. Entre os oradores especifica o Conde de Tomás, e,
como Manuel Passos dava eloquência a dos, fez dele dos oradores um orador Silva, e outro orador Passos. Diz que Rodrigues Sampaio é o primacial do jornalismo literário, não chega a atribuir-lhe algum solau. Quanto a Almeida Garré, escreve que era um católico cheio de fé e sem filosofia, e por isso não fez escola nem discípulos. Ideias parvonhas do Ezenar. Teófilo Braga conta que Alexandre Herculano viera em 1836 da emigração que lhe inspirara a harpa do crente. Que Alexandre Herculano, antes de emigrar, estivera ao serviço de Miguel que o avait servir de a bordo. No restante, as ideias do Ezenar Ramalho expendidas nas farpas, mas um pouco deturpadas. Aquele grande homem, Herculano, segundo conta a Ezenar Arratazi, visitou-a e levou-lhe os seus livros. Diz ela que foi a última visita que fez o eminente escritor. Se isto é verdade, foi a última e talvez a primeira asneira da sua vida. No seu grande juízo, a Herculano devia achá-la ridícula. Uma inglesa ridícula equivale a dos ingleses ridículos. Ora, a Herculano tinha escrito: dos ingleses ridículos são incontestavelmente as duas coisas mais ridículas deste mundo. Eu creio no contundente publicista Silva Pinto, um grande lapidário de frases cáusticas, tartarizadas. Diz ele que Alexandre Herculano não a visitou. Ele era mais austero e sensato que o padre Lomanei e o astrônomo Babinet, do Instituto, que no poente da vida e na aurora da tolice lhe escreviam versos e prosas de pieguice senil. O velho astrônomo explicava-se assim, paternalmente: há 18 anos, senos cessivubriles de charmes imprevos, pris divuam in eput jamais macer de verve, carvo eive les atraites de Venus avec les talents de minevum. Os atractivos divinos. Bom proveito. Depois, esta senhora zomba dos portugueses velhos que se babam d'amor. Pudera não. Quando nos aparecem belezas mitológicas, avinos com a sobrecarga de Minerva, a gente baba-se irrepreensivelmente. Contra Castilho, faz-se eco das inépcias do Ezenar. Teófilo Braga, que ele conhecia imperfeitamente as línguas de que traduizait. Castilho aos 20 anos fazia versos latinos como Virgílio e franceses como Lamartine. Acusa-o de inimigo acerbo do romantismo. Castilho escreveu A Noite do Castelo e Ciúmes do Bardo na afinação ultrarromântica da Dama do Lago de W. Scott e do caudilho das baladas românticas em França. Tagarelando contra os clássicos, a boa da romântica diz que surgiram em Coimbra os dissidentes da velha escola. Os dissidentes eram Rebelo da Silva, Mendes Leal, Latino Coelho e Lopes de Mendonça. Sim, estes inovadores surgiram de Coimbra com o estandarte da rebelião arvorado. Ora, Rebelo da Silva, como o reprovassem em latim, não voltou a Coimbra. Mendes Leal e Latino Coelho nunca frequentaram a universidade, e Lopes de Mendonça não sei se chegou a matricular-se em matemática. Este infeliz lutador, submerso em trevas quando as espancava com vertiginosa ânsia de luz, diz a ignorante que ele consumirá a maior parte da mocidade em dissipações. Meu pobre amigo,
tu que aos 15 anos trocavas por pão escasso os teus primeiros lebers, não merecias ser apontado como vítima de tuas dissipações. Contra Mendes Leal, a casquilha poetiza em enos de prosa, ejacula injuriosas calúnias de plagiatos, e acusa entre os livros de este escritor verdadeiramente poligrafo o Calabar, um romance em que Mendes Leal declara que parte do seu livro é imitação. O Otar da herança do chanceler, a meu ver, nas suas ocupações diplomáticas em Paris, não tem tido vagar para atender as princesas vadias. De Rebelo da Silva conhece Odil, velho Vraucalca, e a última corrida de touros lis em Salvatorra. É um bom título para uma simulcadência muito forte, peninsular, talvez vestígio árabe. Aezé Narahatazi, que assim escreve a língua portuguesa, propõe-se traduzir a história da Inquisição de Herculano. Em Inquisição de Torturas vai ela pôr a pobre língua, que ainda assim possui uma palavra enérgica para intérpretes de este quilate. Byron, encantado com a sonoridade do termo, transmite-o como mimo filológico ao seu amigo Radisson. Ela que o fareje. Está na carta 37A da coleção de Thomas More, bom documento etnológico que esqueceu ao exenar. Alberto Teles no seu interessantíssimo livro Lord Byron em Portugal. As insolências que desembesta a cabeleira de Bulhão Pato como se explicam. Ela, prefaciando um drama que piorou com o seu Francis, disse que Alexandre Herculano escrevera um opúsculo contra o imperador do Brasil, e que o imperador, sem embargo da ofensa, vindo a Portugal, visitara Herculano. Aezé Narahatazi, muito admirada, perguntou, em Paris, ao imperador que lhe contara o caso da ofensa e da visita, visitou Herculano, Sayar. E de Pedro II respondeu com um sorriso fino, sim, de certo, visitei-o. Deveria eu castigar-me a mim por comprazer com o meu despeito. Leu isto Bulhão Pato, e saiu honrada e severamente contra a calúnia, e vai ela agora, no livro Portugal a voo de pássara, explica o prefácio da comédia dizendo que se enganou porque lia muita coisa atribuindo as farpas a Herculano, e acrescenta que o imperador não lhe emendara o blander, o equívoco desgraçado, ouvindo-a sem lhe corrigir o erro. Mas Aezé Narahatazi, no tal prefácio sarapantão, diz que o próprio de Pedro II lhe contara que ele, ofendido, visitara o Afense, Dom Pedro Miele Apritlu e Memiaele Hotel de Aquila. Uma trapalhona. Bulhão Pato emendou a parvoleza da Aezé Narahatazi, e ela, em vez de se agachar contrita na humildade das tolas conscienciosas, ergue-se nos tacões Benoiton, e faz chalaças de estaminé entre dos petites verres de Anisette. Dos meus fúteis romances também chalaceia e não anda mal, que todos os meus livros se adivinham do terceiro em diante, um brasileiro, um namorado sentimental, e uma menina em convento. Cita 4 novelas, e por casualidade nenhuma delas tem brasileiro, porém, quanto a namorados, são tantos que nem a senhora princesa é capaz de ter tido mais. No Marito de Júlio Diniz faz os descontos que o Ezenar Ramalho lhe incutiu. Conhece os fidalgos de Casa Norisca, e a morgadinca dos Canariaes. Tenciona falar de Soares de Posses, poeta portuense, cuja elegia do sepulcro, diz ela, se canta nas ruas. Exalta o Ezenar.
T. Braga, que escreveu A Visão das Tempes, e As Tempos Tedes Sonoras, a história do diretor português, e os tracos guerras da filosofia positiva. Não se sabe se quer dizer traços ou trecos, talvez seja tratos, ou mais provavelmente trapos, se não for coisa pior. Seja o que for, pertence à filosofia positiva. Conta que ele foi tipógrafo em Coimbra para pagar os estudos. Não havia de gastar muito se pagou o que sabe. Diz que o Ezenar Braga é filósofo, matemático, astrônomo, físico, químico, biologista e antropologista, o que se demonstra nos tracos acima. Consta-me que o Ezenar Chardron consente que este opúsculo seja trasladado a francês e espanhol. Suspeita-se que a Alemanha e o Reino Unido pensam em o traduzir com uma grande sede de ideias. Pois, se isto assim é, como não pode deixar de ser, bom será que lá fora se leia em linguagem conhecida uma opinião ingênua a respeito do escritor moderno mais consciencioso de Portugal, como a Princesa, baseada em antropologia e assais biológica, qualificou o Ezenar. Teófilo. De si próprio dizia ele com paspalho na Philaucia no Athenaeum de Londres, revista do ano de 1878, atualmente a filosofia positiva conta muitos admiradores em Portugal, e os novos espíritos disciplinados por ela vão conhecendo com grande clareza de que trabalhos este povo precisa para progredir. Neste espírito acabam de sair à luz os dos primeiros fascículos de uma história universal, que a imprensa portuguesa tem considerado como uma renovação dos estudos históricos em Portugal, a noção positiva da história e o esboço da história dos egípcios estão a pardos, muito pardos, modernos trabalhos da arqueologia pré-histórica e egiptológica. É o que pensa de si o egiptológico Ezenar. Teófilo. Já lhe não basta o elogio mútuo. O oráculo, quando os catecúmenos de Cal não insensam, trata ele de salvar na Inglaterra a reputação da crítica portuguesa, escrevendo que a imprensa lhe considera as farfalharias uma renovação dos estudos históricos em Portugal. Ridículo até a compaixão. Os livros do Ezenar Teófilo são uma balbúrdia, retraços de ciência apanhados a dente, mal mascados, um saríbro atrapalhado como armazém de adeleiro, golfos do bolo não esmoído, coisas apocalípticas, muito desatadas, em prosa deslavada, derreada, encharciada de galicismos, caótica, apontoado enxacoco de retalhinhos apanhados à toa em uma canastra de apontamentos baralhados e atirados para o prelo. Toda a farragem do Ezenar Braga é isto, creiam-me os pisões e a Ezenar Arratazi. A cabeça toa-lhe a vazio, em competência com a da sua admiradora. Todo ele é uma bexiga de gueses maus, quando a apertam, faz-se mister, como para o portugueson, apertar o citado apêndice. Diz que o Ezenar Luciano Cordeiro é um dramaturgo original, parece que a originalidade do Ezenar Luciano Cordeiro está em não ter escrito drama algum. Reflexionando conspicuamente sobre a nossa deplorável instrução pública, sarre-lhe de molde contar que nós, os portugueses, a um brasileiro que passa chamamos macaca. Que o brasileiro vai passando, e nós dizemos, é uma macaca. Não é tanto assim,
não se lhe desfigura o sexo. Se a princesa, ao passar, ouviu dizer, é uma macaca, isso não era com o brasileiro. E a propósito de macaco, tendo esta dama escrito lisonjeiras coisas da gentileza e bonito feitio dos homens portugueses, exceptuou caprichosamente um criado do Hotel Mondego, o José Macaqui. Diz que ele tem uma fealdade socrática. Eu não afirmo que José Macaco seja um galã com o perfil de Batelo de Sei, mas nem os 3/4 do Cupido de Corregiu. Anacreonte de certo lhe não tocaria as louras madeixas de Pampunous e rosas de Teios, nem me persuado que Sodoma ardesse por causa dele ou de mim. Assim mesmo, sem algum motivo estranho à plástica, a princesa Maria Letícia, indisposta com José Macaco, não lhe perpetuaria no seu livro como em um bronze de Êxopo, a fealdade. Devia de haver uma causal estética para a injúria tão desproporcionada com as culpas arguidas a José Macaco. Sua Alteza não o baldeava a zombaria dos séculos por vindouros pelo delicto de lhe não servir meanês de lagosta à laguelle, nem mexilhões à provençal. Indaguei, por intermédio de um meu amigo em Coimbra, quais as causas ingentes dos ódios assanhados pela discórdia ignívoma, como diria Homero, entre macaco e princesa. Tentaria ele como o hediondo Tersites da Ilíada arrancar com suspiros absorventes os olhos meigos da nova Pantasileia. Trato de averiguar. Se a resposta não vier a tempo, dar-se-á em apêndice suplementar. Trata com amorável equidade o Ezenar. G. Junqueiro. Acha-lhe belas coisas no seu Dom João, e que realça no estilo menineiro, infantil. O Ezenar. Junqueiro, se bacorejasse este obsequio, não metia na sua viagem à roda da Parvonia uma princesa ratazana, em toilette mirabolante, cheia de pedrarias e plumas. A princesa ratazana da farsa dá um jantar a líricos e satânicos, e canta, é um pez singular a pétrea dos malmiqueres. Pode-se dar um jantar ficando os mesmos talheres. Mas os convivas, a 4 libras por cabeça o Ezenar. Guerra, grátis põe-se nas flautas, e ela abasma-se no buraco do ponto. A troça está impressa. Guerra Junqueiro vingou a Teixeira de Vasconcelos. Este escritor, pródigo de gabas e cortesias aos seus colegas, ouve-se cavalheirescamente com a princesa. Fez folhetim heráldico da sua raça corsa, do espírito e dos livros que eu apenas conhecia de L.H. os versitados no Dictionnaire de L. Argot Parisian, por Loredan Lortier, Paris, 1872. Ela é autoridade em gíria. Antônio Augusto achava-lhe talento, e ia jantar com ela. O escritor morreu, e a Ezenar Ratazzi celebra de este arte a memória do seu paneguirista e hóspede, Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos. O Casa Nova Português 2. Seria demais chamar-lhe celebra, mas notável por muitas distinções, sim. A primeira pelos grossos escândalos que datam já de Coimbra, onde estudava, depois por grandes farsolices de que uns riam, e outros choravam. Por algumas foi asperamente castigado. O que ele podia melhor escrever eram as suas memórias, com certeza, tinha com que alvoroçar a curiosidade pública. Pensaria nisso? É provável que sim, mas faltou-lhe o tempo.
Como quer que fosse, essas memórias só poderiam publicar-se depois dele morto. Se as publicasse em vida, correria o perigo de o espatifarem. É uma princesa a escrever de um homem falecido que a inculcara literata distinta no Jornal da Noite, mentindo a gente por um excesso de cavalheirismo fidalgo que o desculpa, e mais relevante faz ressaltar a ingratidão da leitora do Casa Nova. Crueza e indignidade que não desafinam das tradições corsas da sua família, mas que será difícil encontrarem-se em uma senhora de La Haute-Vie, uma irlandesa de mais a mais, uma wise, fina flor fanada da gentry. A ex-Nara Maria Letícia esteve no Porto, onde viu o lindo riacho, Rio de Viela que atravessa diversas ruas. Conversou com a ex-Nara Alveolus, inglesa gorda que, por signal, a não percebeu. Conta-nos digno Plutarco a biografia da estalajadeira do Frankfurt, e viu a confraria dos penitentes ruges a descer da Calina para o rio, e parar com tochas acesas à porta de uma casa mourisca com vidraças coloridas, e paredes esmaltadas de adubes esos. Que diabo de visão! O Hoffmann não veria isto no Porto sem beber muito de 1815. Os penatons vermelhos. Também esteve em Sedeifata e no Palácio de Cristal, acompanhada para Elissa Vandacter Ricardo Costa. É admirável como ela, em um lance de olhos, apanhou as linhas intelectuais e científicas do Sr. Dr. Ricardo Costa. Quantas pessoas andam dúzias de anos à volta de um sábio sem o penetrar? Na carta Stiei, esta mirifica epistolografa mete a riso a nossa pronúncia nacional, os sons nessas, as desinências em ois e em ao, que nos ficaram da língua galoga, e se pronunciam ou enche, anam com um acento violento de nariz que só bem pode imitar-se pegando em este apêndice com a mão toda para bem proferir o portugueson. Sim, ele é preciso pegar no apêndice para bem pronunciar o portugueson. Vence-me o tédio, mas não me pungiu remorso de ter lido 415 páginas. Tenho, porém, vergonha de que um ou outro português, desnacionalizado por despeitos pessoais e políticos, se compraza de ver os seus conterrâneos enxovalhados pela ex-Nara Ratazzi, cuja maledicência é notoriamente europeia. O seu renome de desbragada sem cerimônia ganhou-o em Itália e Paris a ponto de lhe imputarem as brochuras crapulosas do infame bandido Vessinier, um corcunda petroleiro que espingardearam em 71. Ele publicara na Bélgica o Mariage de une Spagnoli com as iniciais M de S, em que muitos decifraram Marie de Sums, les membres de la Commune, par Paul Deon, pag 241. Outros davam quinhão na torpeza a S.H. ou Wilshire, Histoire de la Révolution de 1870 a 71, por Claretier. Era uma calúnia que a não pungiu grandemente. Um dia, porém, o despejado amanuense de Esso fez confissão pública e vaidosa de ter vendido esses farrapos de baixo alcouce aos editores belgas. A senhora princesa, se em vez de puffs usasse calças e voltasse a Portugal, de certo acharia quem lhe desse umas. Tem por si o arnês da fragilidade, posto que as senhoras um pouco duráceas, e por isso menos quebradiças, devem ater-se menos à irresponsabilidade das qualidades vidrentas. Em todo o caso, a gente admira-se, porque esta espécie de extravagância não é vulgar,
e só pode perdoar-se ao talento que a Eze Narahatazi não professa. Tenha paciência. É uma patarata, alegre do homem, com uns quindins de malvais aloi, trescalando a budoar lenclos, com umas guinadas de verve, barrufadas de champagne frappé. De resto, é uma princesa que nos faz lembrar, quanto aos seus diplomas principescos, a rainha Jacíntia de negra memória, e quanto aos seus morgadios realengos não nos parece mais donataria que a ilustre senhora da Ilha das Galinhas. Em conclusão, o seu livro não é cano de escorrências muito nauseabundas, nem é canal de notícias úteis, tirante-a dos rotais infamados de percevejos, não é pois cano, nem canal, mas é canudo, porque custa 7 tostões, e vá de calão como troça e bexiga, é caro. Notas, la verite surreme ratazi, para Lincoln. 2. Quem houver lido as Memórias de Casa Nova, um patife no gênero Loveless piorado, tem compreendido a crueza da comparação. End of Project Gutenberg's A Senhora Ratazi, by Camilo Castelo Branco. End of the Project Gutenberg e-book A Senhora Ratazi update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand,
agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears,
or with the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7
Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.e9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages.
except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. A Senhora Ratazzi. A Senhora Ratazzi, nova edição. Livraria Internacional de Ernesto Chardron, editor Porto e Braga. Preâmbulo. A Senhora Ratazzi, The Full Project Gutenberg License.